Olá pessoal, vamos iniciar mais um módulo aí do curso NR10 CEP, né? A gente falou no último módulo sobre riscos típicos no CEP, né? E aqui a gente vai começar a falar sobre técnicas de análise de risco, tá? Mas, primeiro a gente vai falar sobre, mais um pouco sobre os riscos de trabalhar no setor elétrico, né? A gente vai falar sobre choques, sobre queimaduras, né? Que são os efeitos, né, que a gente acaba tendo aí quando a gente não faz uma análise correta, né, sobre o local que a gente vai trabalhar, certo? Então, a gente vai iniciar falando sobre o choque, né, os tipos de choque, enfim. Bom, temos três tipos de choque que são comuns na elétrica, né? O contato tem o unipolar, bipolar e contato pelo dielétrico rompido. Então, o que é isso, né? A gente vamos explicar aí cada um deles, né? A gente fala sobre choques dinâmicos, certo? Primeiro, o contato unipolar. Contato unipolar, né? Unipole, né? Um polo, né? A gente rela em um local, né, que esteja energizado, num ponto energizado, e aí a corrente flui por esse ponto até a Terra, né? No local que a gente está aterrado. Então esse choque foi unipolar, certo? E aí temos o choque bipolar, né? O choque bipolar, ele funciona, né, quando ele acontece, né, quando a gente rela em duas partes energizadas, né, com duas partes do corpo, né, toca em partes energizadas simultaneamente. Então vamos pensar aí, né? A gente toca em uma superfície que esteja com um potencial e depois toca em outra que esteja em outro potencial. E aí, tendo uma diferença de potencial, né, entre o local que eu toquei com a mão direita e a mão esquerda, vai fluir uma corrente sobre mim, né? Vamos pensar também que eu esteja aí numa escada, né? Vamos pensar um ambiente que eu esteja numa escada, ela está isolada. Se eu relo na mesma fase, né? Se eu relo na mesma fase, digamos aí do sistema, eu esteja completamente isolado do polo ali, então eu relo com as duas mãos da mesma fase, eu não vou ter, né, enfim, uma diferença de potencial, né? Mas, né, se eu toque numa fase e aí eu toque, né, em outra fase diferente, né, eu relo em uma fase, eu relo em outra fase diferente, aí vai ter uma diferença de potencial entre esses dois locais. Então a gente considera aí que a gente está isolado, né, do sistema. Também pode ser que a gente toque com a perna em um local e com a mão em outro, enfim, mas a gente trabalha com choque bipolar quando tem contato com duas partes do corpo aí simultaneamente de diferente potencial, beleza? Então unipolar um polo, bipolar dois polos, beleza. Contato pelo dielétrico rompido. A gente viu, né, até ficou bem ali explícito, né, como funciona o raio, né? A gente deu uma olhada nas aulas anteriores aí como funciona o raio. São cargas, né? Junta ali a carga negativa na nuvem, na Terra vem a carga positiva, e aí você quebra o dielétrico, né? Ioniza o ar, quebra o dielétrico e acaba correndo a descarga. Pode acontecer inclusive, né, com o nosso corpo, certo? Então pode quebrar o dielétrico ali, você está muito positivo, né, e daí tem um sistema que está muito negativo, quebra o dielétrico e aí você é atingido por uma descarga, beleza? Aí lógico, você trabalha com uma quantidade de energia muito maior, mas são os três tipos de choques dinâmicos que a gente tem, beleza? Então a gente já falando sobre choque, a gente já entrou nessa questão e agora a gente vai falar sobre, né, tensão de toque, né? Então, quando a gente toca em alguma coisa, agora a gente está falando de contato bipolar, contato, né, unipolar, né? A gente toca em alguma coisa, a gente tem a tensão de toque, ou seja, a tensão que a gente tocou em referência à tensão que a gente está ali no local, no nosso pé, por exemplo, né? Então a gente tem uma diferença de potencial entre o local que a gente toca e o nosso pé que está na terra, certo? E aí a gente acaba tomando um choque pela tensão de toque. Existe também o choque pela tensão de passo, tá? O que é isso? A gente explicou lá quando a gente falou sobre a 5419, né? A parte 3, né, da NBR 5419, ela fala que eles vão tratar sobre os riscos, né, para pessoas e animais, a seres vivos, com tensão de toque, então você tocar, e pela tensão de passo. E a tensão de passo é a seguinte, né? A gente está andando, existem linhas de campo, né, no chão aí depois de uma descarga ou por alguma parte energizada, né, que cai ali naquele local, ele forma linhas de campo e aí
a gente acaba andando ali e sofre aí uma diferença potencial nas nossas pernas e acaba sofrendo um choque, né? Acaba passando uma eletricidade pelas nossas pernas, beleza? Então, existem as duas formas aí quando a gente fala de choque elétrico na questão de toque, né? E passo, beleza? Lembrando que para proteger para a tensão de toque e passo, em relação a descargas atmosféricas, a gente trabalha com a 5419, beleza? Vamos lá, então, quando a gente tem um choque elétrico, a gente tem diversos fatores aí que são determinantes para a gravidade, certo? A gente considera 5, né, os principais fatores que são determinantes. Que seria a gravidade, né? Que se a pessoa vai viver ou vai morrer ou vai ter algum tipo de sequela, enfim, alguma coisa assim. Quanto maior, né, for aí esses itens, aí, conforme você tenha, por exemplo, dependendo do percurso da corrente, dependendo da intensidade, você pode ter uma lesão mais séria ou, né, menos séria. Vamos trabalhar então primeiro no percurso da corrente elétrica, tá? Falando sobre a gravidade. Então você vê aí na imagem, né? Tem 5 posições, certo? 5 posições que o choque pode acontecer aí, né? A gente deu um exemplo. Na primeira, você vê que, você olhando ali da esquerda para a direita, primeiro o menininho ali, está tendo uma tensão, vamos colocar uma tensão de passo, né? Entre um pé e outro, certo? Ali, aquele caminho ali preto, aquela seta, seria mais ou menos o caminho da corrente, tá? Como que a corrente vai fluir no corpo. Você vê que, em teoria, né, ela vai passar ali pelos pés, né, passar pelos pés, passa pelo diafragma ali também, um pouco na parte da barriga, né? Não chega no diafragma não, passa pela barriga e sai pela outra perna, onde é o fluxo de corrente. Então você vê que não passa, por exemplo, pelo coração, né? Não passa por locais aí que têm órgãos vitais. Então, dependendo, né, lógico, aí depois vai depender de outras características, né, da corrente que vai fluir, ele é menos perigoso, por exemplo, do que o segundo. Tá? O segundo você vê a corrente aí passando, pode ser por uma quebra de elétrico, né? O cara sofreu uma descarga ali na cabeça, né? E ele desceu pelo corpo até o chão e passou pelo coração. Então, passando pelo coração, a gente vai ver depois, né? Pode ter uma gravidade maior, pode entrar em fibrilação, beleza? O terceiro choque, né, que a gente vê ali seria em contato bipolar, né? Primeiro, você vê ali que a corrente está fluindo do braço direito, do braço esquerdo ali, passando pelo coração. E que a corrente não flui pelos pés, por quê? Provavelmente ele está isolado do chão. Vamos pensar na situação que a gente falou da escada, né? A gente está num local ou sobre uma bancada isolada, né? Enfim, que a gente consiga se isolar da terra. Então, se a gente toca em duas superfícies de diferença de tensão, a corrente vai fluir pelos nossos braços aqui, né? Pelo caminho mais curto que tiver até o outro braço, e aí passa pelo coração. Então, a gente falando, né? Aqui a gente consegue absorver os três, né? Tensão de toque no primeiro, que é no... Né, a tensão de passo, né, que é no primeiro, tensão de passo, a segunda pelo dielétrico rompido, né, que a gente volta aqui na explicação, né, o último hominho ali, e contato bipolar no terceiro, tá? Tem o quarto, que seria uma descarga, certo? Né, tem um contato dielétrico rompido, por exemplo, e você esteja apoiado em algum local, né, então vai passar pelo você está isolado pelos pés, vai passar pelo seu corpo aqui, pela cabeça, vai pelo seu braço e vai no local que você está tocando, né? Então, vamos supor também você esteja numa bancada, né? Então, você vai sofrer a descarga, vai passar pela sua cabeça, aí passa pelo coração também e vai pela mão, né? Então, ali também tem um risco que passa pelo coração. Então, nessas últimas três, né? Passando pela cabeça, pelo pé, passando pelas duas, né? Pelo um braço e pelo outro, e passando pela cabeça e pelas mãos, a gente tem aí passando pelo coração e correndo risco. E na última, aí a gente tem o contato unipolar, né? A gente toca numa superfície energizada, ele vai passar pelo nosso corpo, aí passa também pelo coração, né? E vai sair pela nossa perna, que a gente não está isolado do chão. Então são os percursos típicos, né? Mas lógico, pessoal, a gente fala de percurso, aí a gente trabalha como se a gente fosse um condutor, né? O local mais próximo. Mas lógico, quando você sofre um choque assim, né? Ele acaba, né, tendo aí ramificações, o sistema nervoso pode ir para todos os lugares, né? Então é só para falar sobre o caminho principal
que a corrente vai fazer no seu corpo, beleza? Então você vai ver que é um fator determinante. Dependendo por onde que passa a corrente, você vai ter uma lesão mais grave ou menos grave. Pode ter uma lesão no coração, você vai provocar uma disritmia. Se estiver passando por algum local, pode ter, né, órgãos vitais, pode ter uma queimadura nesses órgãos vitais, queimaduras internas, né? Então aí vai depender também de outros fatores. O outro fator que a gente coloca aí como determinante é a característica da corrente. Tudo bem que a gente trabalha aqui com o CEP, né? A gente trabalhando em CEP, geralmente a gente trabalha com corrente alternada e em alguns casos, né, com corrente contínua. Por exemplo, a gente viu em transmissão aí que trabalha com 800 volts em corrente contínua. Então tem as duas ali mais comuns, que são a verde, que é alternada, você vê, né, tem o pico, depois passa pelo zero, depois passa pelo pico negativo e volta. Tem uma frequência aí que a gente costuma falar que é a nossa frequência de 60 Hz, no Paraguai é 50, enfim. E aí tem a corrente contínua que está em vermelho, que é só, né, reto, né, não tem uma ondulação. Existem outros tipos de correntes, né? A azul, né, tem a corrente pulsante, certo? Isso daí, geralmente você consegue uma corrente pulsante quando você tem algum equipamento eletrônico, né? Você precisa, por exemplo, um inversor, um retificador, a tensão que se gera ali, você alimenta em ele alternado e ele sai em pulsante. Você tem um diodo ali que faz um pulso, certo? Aí são outros tipos de corrente. E também tem ali uma variável, por exemplo, a variável, uma corrente variável que a gente tem, é quando a gente trabalha com máquina de solda, né? Máquina de solda, a corrente sobe, desce, ela não tem muito, ela não tem muita, vamos dizer assim, um comportamento típico, tá? Assim, ela, né, de acordo com você bate o eletrodo, ele aumenta e diminui ali naquele local da solda, beleza? Vamos ver ali então uma informação importante sobre a corrente alternada, tá? As correntes alternadas de frequência entre 20 e 100 Hz são as que oferecem maior risco. Então a gente numerou ali 20 e 100 Hz, né, a gente considera 20 e 100 Hz mais perigosas. A corrente alternada que a gente trabalha é de 60 Hz, então a gente está na faixa onde a gente tem um maior perigo. A gente tem uma faixa de maior perigo que é a de 60 Hz ali, que fica no meio da faixa de 20 a 100, justamente no meio. Então até, né, no começo, que, né, o pessoal começou a ter a guerra de corrente lá, né, relembrar um pouco a guerra de corrente, né, o Thomas Edison, ele tinha a empresa dele, ele trabalhava com tudo corrente contínua, então ele inventou um gerador de corrente contínua, as máquinas que ele usava eram tudo de corrente contínua, a eletricidade, tudo corrente contínua, o sistema de distribuição todo de corrente contínua. E aí veio o nosso grande, né, Tesla, né? Eu sou muito fã do Tesla. Ele foi lá e inventou ali, né, criou a corrente alternada. Então ele já se baseou o sistema dele todo em corrente alternada, sistema trifásico, corrente alternada. E aí ele inventou gerador, inventou sistema transformador, né, sistema, as máquinas elétricas, assim. E naquela época, né, teve uma briga aí para saber qual que era a melhor, né? Lógico, por questões comerciais, né? Quem tinha, o Tesla acabou sendo patrocinado lá por um grande magnata, né? Ele queria botar o sistema dele para funcionar nos Estados Unidos, e o Thomas Edison já tinha todas as patentes de corrente contínua, não queria que isso acontecesse, né? E aí eles ficavam brigando e teve a guerra das correntes, certo? E aí uma das formas aí do Edison mostrar que a corrente alternada era pior do que a contínua, que era dele, era falando que a corrente alternada era mais perigosa. E realmente ela tinha um risco maior, né? E aí, né, mas você tem que trabalhar com o controle dela, né? Porque o Tesla foi trabalhando ali no controle. E ele colocava até, né, quando teve uma situação lá que nos Estados Unidos é muito comum, né? Você acaba fazendo ali matando, né, alguém que comete um crime, né, você faz ali um julgamento e coloca a pena de morte, e aí ele patrocinou, né, para que o cara que fosse sofrer a próxima pena de morte fosse eletrocutado em corrente alternada, certo? E aí foi, né, para chocar mesmo as pessoas. Isso
você ter noção onde chegou essa guerra de corrente. Mas, né, como o sistema do Edison, né, naquela época, a gente fala isso no começo aí do século XX, não tinha os sistemas de eletrônica tão avançados como a gente tem hoje, ele não conseguia aumentar, né, a tensão para poder fazer a distribuição, certo? E no Tesla ele conseguiu, né, pela corrente alternada, ele tinha um transformador, que era um equipamento ali simples de ser feito e barato, ele conseguia aumentar a tensão e aí você trabalhava com uma corrente menor para poder fazer a distribuição. Então, em sistemas aí longos, né, compensava muito mais. Na verdade, em corrente contínua é até impossível fazer, tá? Em corrente alternada era possível fazer a distribuição e acabou a corrente alternada ganhando, né? A corrente alternada do Tesla acabou ganhando essa guerra das correntes e a corrente contínua passou a ser usada só em pequenas aplicações, certo? Lógico, aí depois o pessoal foi melhorando a eletrônica de potência, né? E aí você foi inventando IGBT, né? Sistemas que você poderia fazer a inversão, aumentar, né? Fazer a conversão, você aumentar a tensão em corrente contínua também, como você faz com a alternada, né? Aí hoje você consegue fazer também a distribuição e a transmissão em corrente contínua, tá? Mas na época não era possível, beleza? Então, na época, o Tesla ganhou, beleza? Então, vai isso daí. Então, as correntes 60 Hz do Tesla, né, são usadas no sistema de fornecimento de energia elétrica e são perigosas, uma vez que elas se situam próximas à frequência na qual a possibilidade de ocorrência de fibrilação ventricular é maior. Então, por que, né, entre 20 e 100 Hz é mais perigoso? Porque fica ali na região de fibrilação ventricular, onde o coração começa a ter problemas, beleza? Mas, enfim, todas as correntes são perigosas. Só mais uma questão para a gente, né, falar sobre a questão da corrente. Você vê que quando a gente trata sobre o que é baixa tensão, em corrente contínua a gente vai até 1500, né? É 50% a mais aí do que a corrente alternada, porque ela é menos perigosa. Então, uma corrente contínua aí de 125, né, ela não é tão perigosa, né? Agora a corrente de 127 ali de corrente alternada, ela já é bem perigosa, tá? Então isso depende bastante. Por isso que o conceito de corrente contínua vai um pouco além, né, em questão de intensidade ali do que a corrente alternada. Beleza, pessoal? Característica então da corrente, e agora a gente vai, né, para a próxima aula a gente vai falar sobre os outros, né, enfim, de intensidade, sobre percurso, né, a gente falou sobre percurso no corpo, a gente vai falar sobre intensidade, sobre tempo de exposição, né? Então aguardo vocês na próxima aula. Então nesse primeiro a gente falou aí, né, dos tipos de choque, né? Então vamos recordar choque unipolar, choque bipolar, né, contato pelo dielétrico rompido, falamos sobre tensão de toque, sobre tensão de passo, e aí falamos sobre percurso no corpo da corrente elétrica, e agora a gente falou sobre a característica da corrente elétrica também. Na próxima aula aguardo vocês para a gente finalizar esse tópico aqui sobre o choque elétrico. Beleza, pessoal? Até a próxima.